No fim da cerimónia do lançamento da escutação pública nacional e na diáspora, no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo em curso no país, que teve lugar nesta quarta-feira e que foi dirigida pelo Presidente da República, a reportagem da Fox TV ouviu a opinião de alguns políticos e académicos sobre as expectativas do fim do processo que decorrerá até dezembro de 2026. O presidente do MDM, Lutero Simango, é da opinião que no fim do processo Moçambique não será o mesmo, porque, segundo ele, este diálogo vai trazer mudanças positivas, tendo em conta que esta é a última oportunidade para os moçambicanos construir um país diferente. Esse compromisso político é diferente. Quando leem o compromisso político, vão perceber não é de acomodação. Não é de acomodação. É para debater o país. É para discutir o país. E essas reformas que nós estamos a engajar-nos agora é a última oportunidade que os moçambicanos têm para resolver os seus problemas. Porque se nós não resolvemos os nossos problemas agora, via esse diálogo nacional inclusivo, estaremos a destruir o futuro da nação moçambicana. A opinião de Lutero Simango é comungada pelo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme Júnior. É uma oportunidade para cada um de nós, de forma indiscriminada, poder participar neste processo e contribuir para a pacificação. Moçambique merece isto. Moçambique merece a estabilização. Nós temos estado em vários processos como país de construção, mas ainda não atingimos exatamente aquilo que nós esperamos como país. E esta é uma oportunidade porque, afinal de contas, também percebi que há uma metodologia muito bem concebida, há uma inclusão no sentido mais largo da palavra, o que quer dizer que também no mecanismo de bottom-up, começando de cima para baixo, haverá efetivamente uma contribuição dos moçambicanos. Por seu turno, o académico e político Alberto Ferreira diz que não tem dúvidas que este diálogo vai mudar o país de forma positiva, mas apela para a seriedade dos partidos políticos signatários do acordo. E estas reformas são reformas fundamentais, são reformas que irão mudar a vida dos moçambicanos, sobretudo no que diz respeito à lei fiscal, sobretudo também no que diz respeito à justiça, a concentração dos poderes do próprio Presidente da República, que haja efetivamente separação dos poderes, que é real o facto de que nenhum país pode funcionar quando a acumulação de poder que possa gerar autarquia e outras formas de ditadura, isso pode impedir naturalmente o bom caminho para moçambicanos. Agora, nós os moçambicanos, a partir todos os partidos, se comprometem para Frelimo, Podemos, aqui todos os partidos são iguais do ponto de vista da negociação e a pretensão, a vontade política de todos é de construir um Moçambique diferente. Isso faz com que haja uma moçambicanidade mais comprometida para o futuro de Moçambique. Portanto, nós esperamos um Moçambique diferente. Daqui a 2 anos vamos começar a ver instituições diferentes, vamos começar a ver CNE diferente. A seriedade dos partidos políticos foi também exortada por Ana Rita Chitole, membro sénior da Frelimo. Ora, se a partir deste diálogo criarem-se condições para os partidos se entenderem, há muita coisa para ser revista no contexto atual. E lembrem-se, Moçambique é um dos países que não revê a Constituição de qualquer maneira. Posso assim dizer em linguagem normal. Quero dizer que é uma democracia estável. A preocupação não era de mudar as coisas. A preocupação é pôr o país a andar e a economia a crescer. Neste sentido, há muita coisa para ser alterada, sim. Dentro do nosso consenso, vamos alterar aquilo que todo o povo achar que deve ser alterado. Por exemplo? Por exemplo, na minha ótica, Conselho Constitucional. Na experiência de todos os países, é Tribunal Constitucional. Por exemplo, por que a gente não passa a ter um Tribunal Constitucional? Pode parecer pouco, porque quando é Conselho, os membros do Conselho, uma parte são eleitos pela Assembleia, representam partidos. Se for tribunal, será assim? Claro que não.
tribunal tem outros critérios. Então, estou a dar um exemplo prático que conheço. No entanto, o académico e político Edson Massing diz que tem algumas reservas, porque, segundo ele, há políticos que estão no diálogo só para ganharem protagonismo. Se for já notar, é um grupo seleto que representa a maioria. E se é um grupo seleto que representa a maioria, temos que ter a responsabilidade que, acima dos nossos interesses partidários, temos pessoas que carregamos, que precisamos trazer uma solução urgente. O país esteve mergulhado nas manifestações, destruições de vários bens e serviços foram interrompidos. É preciso dizer que este diálogo político não seja simplesmente para que uns e outros consigam ter aqui uma glória possível e constar na história que eu estive dentro do diálogo político, mas sim para responder aquilo que são os anseios de todos os moçambicanos. O diálogo político nacional conta com o apoio técnico e financeiro da União Europeia e dos programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Numa entrevista exclusiva à Focus TV, Alberto Ferreira explicou com detalhes as razões da sua misteriosa e surpreendente renúncia do cargo de secretário-geral de Podemos, logo depois de ter sido legitimado pelo tribunal em resposta à sua providência cautelar. Ferreira começou por dizer que a sua renúncia ao cargo de secretário-geral de Podemos teve a ver com o facto de ele ter sido indicado como vice-presidente da Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo. Não, eu não estou a sair da política, eu faço parte do Podemos, estou na comissão política, na comissão técnica, justamente como membro do Podemos. Em nenhum momento eu renunciei à vida política. O que renunciei foi simplesmente desempenho de uma função enquanto secretário-geral. De facto, foi uma vontade própria, isso o partido aceitou e não temos nenhum problema de relacionamento, tudo vai e decorre de maneira normal. O partido vai correndo normalmente com todos envolvidos e qualquer, seja a prestação de serviços, as minhas faculdades estão sempre ali. Todos nós estamos a contribuir para este grande Moçambique. No entanto, Ferreira nega ter sido pressionado para a renúncia do cargo de secretário-geral pelo partido Podemos. Não foi a vontade própria, não há nada de especial, ninguém digitou, ninguém disse o contrário. A questão de eu ter retirado a minha candidatura foi também para permitir que o partido tenha mais escolhas, mais outras possibilidades. O partido me confia uma função que, bem analisando as funções de vice-presidente da Comissão Técnica, exige muito mais tempo para isso. Só para ver, para nos dar a conta, a partir de agora vamos para a auscultação a nível nacional, que posso levar lá 20 dias. E não é compatível com o secretário-geral para um partido que está a florescer, que está a nascer para afirmar-se. Depois, os trabalhos que nós estamos a ter são constantes. Quer dizer que há muito trabalho diário, digamos assim, até fim de semana, e inclusive temos trabalhado ou até meia-noite, não é excesso, até 3 horas de madrugada. Tudo aquilo que vocês ouviram é fruto abnegado dos membros da Comissão Técnica. Isso pode ser incompatível com o trabalho do secretário-geral que queira a tempo inteiro responder às exigências do partido. Portanto, para sustentar que a sua renúncia foi voluntária, o secretário-geral de missionário, antes da sua investidura, diz que mantém boas relações, tanto com o presidente do Podemos, Albino Forquilha, como com todos os membros desta formação política. Portanto, eu escolhi ser membro da Comissão Técnica e responder a todas as exigências do partido lá onde melhor achar para me colocar. Mas como é que está a sua relação com o presidente do partido, bem como com os restantes membros do partido a nível do grupo? Nunca se quebrou, sempre foi uma relação bastante boa. Eu gosto de falar abertamente, temos relações bastante boas. Em nenhum momento, mesmo no momento em que eu concorri e, portanto, não foi investido, ele nunca deixou de falar comigo nenhum destes dias. Quer dizer que a abertura dele, para mim, é muito sincera e eu também para ele. Temos relações muito, muito boas e sempre foi assim, na simplicidade dele, na personalidade dele, de construir um partido muito mais forte.
O Podemos é o atual maior partido da oposição em Moçambique, que suportou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, que acabou sendo o segundo candidato mais votado, de acordo com o Conselho Constitucional. Por divergências interpartidárias, Mondlane acabou desligando-se do partido Podemos. Teve lugar nesta quinta-feira um simpósio provincial da advocacia, visando, dentre vários objetivos, discutir o direito à liberdade de expressão e de manifestação no âmbito dos direitos humanos. Na ocasião, Abdul Nurdin, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Moçambique, na cidade de Maputo, lembrou que a liberdade também implica responsabilidade. O nosso papel é garantir que a liberdade de expressão e de manifestação não sejam confundidas com desordem, mas sim reconhecidas como expressões legítimas de cidadania. Meus caros colegas, que este simpósio, na verdade, seja um espaço de reflexão e que também deve ser um ponto de partida para a ação. Que daqui saiam recomendações e compromissos capazes de fortalecer as nossas instituições, de proteger os cidadãos e consolidar o Estado de Direito Democrático. Reafirmo, em nome do Conselho Provincial da cidade de Maputo, o nosso compromisso firme e inabalável. Estaremos sempre do lado da liberdade, da justiça e da dignidade da pessoa humana. Como disse um pensador, a liberdade de expressão é o oxigênio da democracia. Que este oxigênio nunca falta em Moçambique. Por seu turno, Tera Dai, conselheira do Conselho Nacional, destacou a necessidade de fortalecimento do Estado de Direito no país. Temos de ser capazes de defender a liberdade de expressão, com vigilância permanente, denunciando qualquer tentativa de cerceamento das liberdades conquistadas com o sacrifício de muitos. Pensar diferente não é e nem pode ser crime. Disse que a beleza do arco-íris reside no simples fato de se tratar de uma paleta de cores, todas elas harmônicas, todas elas em consonância, contudo, sem que alguma destas cores pretenda ocupar o lugar da outra. Onde pensamentos diferentes ou divergentes não possam coexistir, cessa o respeito pela democracia, cessa o respeito pela falta de homogeneidade que caracteriza o nosso povo e que constitui um dos alicerces fundamentais das sociedades democráticas e pluralistas. O papel das instituições na consciencialização, promoção e proteção dos direitos humanos também foi destacado por Tera Dai. As instituições têm um papel preponderante na educação dos valores fundamentais de um povo, onde se inclui a liberdade de expressão, do pensamento e do direito à educação e à manifestação. E o papel das instituições é de tal sorte fundamental que estes direitos, se mal usados, terão repercussões nefastas e violentas em sociedade, como as que todos vivenciamos recentemente, que se deve prevenir e acautelar, porque todo excesso é prejudicial, tanto à saúde como à mente. Quando o direito à manifestação, para além de ser constitucional, é uma arma que os cidadãos têm de demonstrar o seu desalento com a política e com as suas dificuldades da vida que enfrentam cotidianamente, devendo o Estado criar condições para que o exercício desse direito se realize num ambiente de segurança e tranquilidade pública. Por isso, sempre defendemos que a proibição de manifestações com recurso à força pública gera medo e insegurança na sociedade e nenhuma democracia deve inspirar medo. E a nossa não pode ser diferente. As temáticas que serão abordadas neste evento são atuais e devem permitir clarificar direitos, deveres e limites dos direitos em causa, mormente o direito à liberdade de expressão, à manifestação, devendo ser abordado o papel das instituições na salvaguarda dos mesmos direitos. O simpósio provincial teve como principais oradores o político Denis Stivan, o professor Dr. Adriano Novunga e a juíza Silvia Comissário. Nur Mamad foi eleito nesta quinta-feira como presidente do Conselho Nacional Empresarial, um órgão operacional da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, que congrega as grandes empresas que operam no país.
Falando momentos após o seu empossamento, Nuno Mamado manifestou-se satisfeito com o trabalho que está a ser desenvolvido pelo governo no combate à onda de raptos de empresários, mas pediu em nome do setor privado mais ações energéticas na erradicação do fenómeno, como forma de garantir-se um bom ambiente de negócios. Nós o que vamos pedir é que não abrandem esse trabalho e que estejam firmes neste trabalho, porque é muito importante a segurança. Eu acho que é, em primeiro lugar, a segurança. Com segurança é que se pode trabalhar, é que se pode fazer negócios, é que pode-se alavancar a nossa economia. Portanto, eu aproveito este momento para dar os parabéns ao Governo e dizer que estamos satisfeitos e que, por favor, continuem com este trabalho de estancar este mal de uma vez por todas. E por conta do abrandamento dos raptos, o presidente do Conselho Nacional Empresarial garante que alguns empresários que tinham abandonado o território nacional começam a regressar ao país. Sem dúvida que muita gente acabou saindo do país e que agora que veem que a situação tende a normalizar e a segurança volta, a tendência é de voltar, e há pessoas que já estão a voltar, nós temos conhecimento, e há empresários que dizem mesmo que só estamos à espera que este problema fique resolvido para voltarmos. Portanto, eu acho que a coisa vai melhorar, agora é uma questão de tempo, como diz o inglês, step by step, devemos lá chegar. Quanto à nova função, Nuno Mamado promete muito empenho na facilitação de encontros entre as grandes empresas e o governo. Achamos que era oportuno, em bom momento apareceu esta oportunidade, abraçamos a causa e estamos empenhados para melhorar aquilo que é a situação atual da economia do país. Vamos trabalhar nesse sentido, vamos de tudo fazer para apoiar estas grandes empresas, estes grandes projetos que são o braço forte do empresariado no país. O país precisa destas empresas, a economia do país precisa dessas empresas e nós queremos que estas empresas em algum momento se sintam protegidas, sintam-se acarinhadas e sintam-se acompanhadas acima de tudo e que tenham a possibilidade de fazer chegar as suas preocupações, a sua voz, mais rapidamente junto das entidades governamentais. E esse é o nosso papel, aconselhar a CTA e fazer este papel para estas empresas, e é o que nós pretendemos fazer agora com mais força ainda. Com a eleição do presidente do Conselho Nacional Empresarial, a nova direção executiva da CTA conclui a constituição dos seus órgãos em diversos setores de trabalho e atividades. O presidente da Associação Moçambicana dos Operadores de Logística, Celso Daniel Quambe, defende a colaboração entre o setor público e privado para encontrar soluções que permitam sustentabilidade no setor, principalmente nas questões relacionadas ao frete de retorno. Quambe sugere a melhoria das infraestruturas logísticas para impulsionar o crescimento económico. A logística reversa a Moçambique é um grande calcanhar daqueles, porque a mesma carga que daqui para Pemba são 500 mil meticais num caminhão cavalo, 30 toneladas, ao descer para Maputo, que é fazer a logística reversa, pode custar metade do valor ou 100 mil meticais. Então é preciso desenvolver os bolsões logísticos e também sobre o tema que articulamos na FACIN, que é sobre a importância e o papel dos portos em Moçambique. Grande parte dos portos que estão a ser usados em Moçambique são portos de carga, tirando esse papel aquilo que são os portos secos. Então é preciso impulsionar aquilo que são os portos secos e toda a logística coordenativa. O desafio é acesso àquilo que são as oportunidades no plano de procurement das multinacionais. E sabemos que este mesmo plano, quem tem acesso a este plano de procurement são as grandes empresas e que, de certa forma, matam aquilo que são os micro e pequenos operadores. Então estávamos a pedir colegialismo naquilo que são as operações. Uma microempresa, quando ganha um grande contrato, chama também os microoperadores e colegialmente fazem o trabalho. Então vamos dividir aquilo que é oportunidade de negócio no setor logístico. Isso é que é mais importante, sim. Dinamizar as operações e articularmos com o governo, o setor privado. Tem que ser um canal de diálogo, que é para nós mostrarmos aquilo que são os nossos posicionamentos. Daniel Quambe criticou ainda a decisão recente da Total Energy, que
que chamou de unilateral, de exigir que os fornecedores de serviços logísticos utilizem exclusivamente o transporte marítimo, limitando assim a participação de operadores nacionais que atuam nos segmentos terrestre e ferroviário. A Total anunciou, sem informar a nenhum órgão da área operativa, nenhuma instituição que eu saiba que vela sobre a questão logística, que todas as operações para a FUNGI serão feitas de forma marítima, exceptuando os agentes transitários de combustível. Então, esta decisão da Total muda toda a estrutura logística de transporte, uma vez que não temos a cabotagem marítima bastante desenvolvida, nem temos um know-how específico de como podemos operar com a cabotagem. A posição foi defendida durante o primeiro Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Logística, que decorre na cidade de Maputo até esta sexta-feira. O Ministro da Saúde, Hussein Isse, diz estar ciente dos desafios que o Sistema Nacional de Saúde enfrenta. E é neste contexto que, no seu discurso de abertura da 20ª Jornada Científica dos CISA, destacou a gestão estratégica dos recursos como pilar para a melhoria dos serviços prestados no setor. Estratégica de recursos. Falo de recursos financeiros, falo de medicamentos, falo de material médico-cirúrgico, de tudo. Sabem que nós funcionamos como uma instituição forte. Temos muitas componentes de gestão. E uma gestão eficiente, num contexto atual de escassez de recursos, vai fazer a diferença. Por isso, quero-vos saudar por isso vim para dizer o seguinte: colegas, conto com os vossos trabalhos para trazerem soluções para os grandes problemas que estamos a enfrentar neste momento. Quando chegamos, às vezes, numa unidade sanitária, encontramos algo que até dói o coração. E tudo tem a ver com a gestão. A maior fraqueza que nós temos no sistema é a gestão. A maior fraqueza que nós temos no setor é a gestão. Então nós precisamos, de facto, este curso que já foi aqui encomendado, que eu pedi, e quero agradecer ao Sr. Diretor-Geral do CISA por ter colocado este curso da logística e gestão, é fundamental para mudarmos o paradigma que nós temos neste momento no país. Há muito desperdício, por exemplo, na saúde. Muito desperdício. Perdemos muitas coisas. Medicamentos queimamos, isto queimamos. Por quê? Porque está-nos a faltar este ingrediente principal. Num outro desenvolvimento, o CNIS apelou igualmente ao Instituto Superior de Ciências de Saúde para fortalecer as atividades de estação comunitária para alterar os determinantes na saúde. Comecem também a trabalhar um pouco como massificar o engajamento comunitário para fazermos a diferença na saúde. Por quê? Porque há duas armas principais que nós temos na saúde, que é a prevenção e a promoção em saúde. E isto faz-se aonde? Na comunidade. Então comecem a trazer também este pensamento para as próximas jornadas, como é que o envolvimento comunitário pode alterar os determinantes de saúde deste país. Para dizer que é possível mudarmos a situação com coisas pequenas. Mas queremos trazer consultores, pagar muito dinheiro aos consultores, só para vir nos dizer, façam isto. Não sei se estão a perceber. É por isso que às vezes, quando Sr. Ministro, há o relatório do consultor, eu já conheço a conclusão, já não vou. Queremos consultoria, tudo consultoria. Os consultores, estimados colegas, estão ali no dia a dia. Ali, vão lá aprender consultoria com eles. Tem que chamar alguém de fora. Gastamos muito dinheiro, pagamos alguém para fazer consultoria. Não estou chamando. É fazer consultoria. Para depois nos dizer aquilo que nós sabemos. Então, vamos usar essas experiências. Os consultores nossos estão ali na comunidade. É possível ter a saúde renovada no país, acredita o ministro. Por isso, reitera o apelo ao envolvimento de todos com ações práticas. Vamos juntos vencer os obstáculos. Não tenhamos medo, colegas. Temos de ser como a água. Temos de ser como a água.
Juntos, vamos ser como a água. Vai contornando, vai penetrando, vai perfurando e vai chegar à meta. É possível renovarmos a saúde deste país e é possível termos um Moçambique mais saudável. Uma única saúde. Estamos a construir a casa juntos. Não se esqueçam da mensagem que eu deixei. Não vamos lutar pelo tijolo. Vamos lutar para construir a nossa casa. A 20ª Jornada Científica dos CISA juntam docentes, estudantes, gestores hospitalares e parceiros de cooperação, consolidando o papel da investigação científica como pilar para a qualidade do ensino superior e para a melhoria contínua dos serviços de saúde em Moçambique. O Ferroviário da Beira e a Black Bulls voltaram a se cruzar na 14ª jornada. Por sinal, a abertura da segunda volta do Moçambola 2025 no Caldeirão do Cheveve. Aos 20 minutos, por poucos adeptos dos locomotivas do Cheveve soltavam um grito de golo, ato que não se consumou diante da defesa do guarda-redes da turma do Chumé. A ABB reagiu aos 30 minutos com este remate sem qualquer perigo para os locomotivas. Foi assim que, até os 45 minutos, as duas equipas foram ao intervalo com o placar em branco. Na segunda metade, as duas equipas voltaram fortes, mas ninguém quis abrir o caminho para o seu adversário. Aos 72 minutos, a Associação Black Bulls esteve perto de marcar um golo, mas prevaleceu a pronta intervenção do guarda-redes Locomotiva. Minutos depois, a ABB joga com menos uma unidade no campo, por conta do Xamboco, que teve cartolina vermelha momentos depois de protagonizar uma entrada perigosa contra o adversário. Mesmo com uma unidade a mais, o Ferroviário da Beira não conseguiu alterar o resultado de 0-0, levando as duas equipas com o empate até o som do apito final. A equipe de casa entrou nos primeiros 5 melhores, só que pronto, conseguimos equilibrar a partida até que terminou a primeira parte. Voltamos na segunda parte com outro ímpeto a ver se conseguíamos fazer o golo, mas o adversário também soube se defender. E depois o que notou-se foi o jogo de duelos em que as duas equipes era mais contato físico do que o futebol, aquilo que o público veio aqui para testemunhar que esperava ver. Mas pronto, são as condições. Quero acreditar que também o palco em si acabou não ajudando a proporcionar o melhor espetáculo em que o público esperava ver. Uma primeira parte de grande nível da nossa parte, criamos boas situações para a gente poder traduzir em golo, mas não conseguimos traduzir em golo. Quando sentimos erros de conceito, erros de execução, mas o conceito estava lá presente. Portanto, na segunda parte também criámos 2 ou 3, podíamos ter matado o jogo, mas pronto, foi um jogo em que tudo fizemos para ganhar, faltou golos. Vai haver jogos assim em que nós vamos produzir muito, não vamos ganhar. E houveram jogos aqui passados que também não produzimos muito, mas ganhamos. Portanto, temos que tentar balançar isso, equilibrar isso. Nossa intenção era clara de vencer hoje, fizemos de tudo para ganhar, mas infelizmente não conseguimos vencer. Vamos tentar melhorar aquilo que não saiu certo hoje e tentar fazer melhor já na próxima jornada. Com este empate, o Ferroviário da Beira soma 20 pontos, contra 24 pontos da Associação Black Bulls.